Ele tinha combinado. Que nós suas meia hora. Vou cronometrar aqui, hein? Cumprimenta os irmãos da paz do Senhor. Amém. Amém. Então, agora, como a gente vê, a gente veio já de um congresso e Deus vem falando comigo a cada momento e eu acredito que os irmãos vêm falando também. E daí eu, irmão, essa semana seguinte em diante eu estava meditando na palavra, mas Deus vem falando comigo e eles vêm na imagem de figuras, objetos, ventos, sopros, vem falando com a gente. Teve como é que eu vou te dizer? Teve um momento que eu fui no mercado ali com a mulher, eu ia comprar umas paçocas, sabe? Pensando no arroz doce, eu falei, vou levar umas paçocas. Mas como a gente vê que Deus vai falando com a gente, ele fala, não leve. Por que não leve? A obra vai fazer lá fora. Chegando lá fora, não. O mendigo veio oferecer 15 paçoca. Para que 15 paçoca? Para ele comprar mais e trabalhar sobre mais. Então a mulher foi lá dentro e comprou o que era para ser dito, que ele queria uma caixinha de goma, foi lá e comprou uma caixa maior com 30. Sim. Sem problema nenhum, não tem problema. E daí ele falou, como é que vamos pagar? Vou pagar. Não, mas ele não precisa, você já pagar. Mas vai pagar. Que Deus abençoe essa caixinha, que multiplique, que você faça mais ainda. Amém? Então eu estava meditando na palavra, irmão, e Deus com o vento direciona a gente para outras. Que nem eu não sou de leitura, até estava comentando com o irmão, mas Deus trabalha de um jeito surpreendente com a gente, que quando vê a gente já está em outro caminho. E daí eu vou meditar com vocês em Atos, capítulo 16, versículo 22. Dezesseis, 22. Isso. E daí já em seguida. Daí em seguida. Atos 16, 22. Amém? Aleluia. Amém? Amém. E tendo tirado Saul, levantou-se-lhe o rei Davi, do qual também andando testemunho. Disse, achei Davi, filho de José, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. É Atos? É. Ué, Certeza? Não é? Se É. 22 aqui não está escrito. E a multidão se levantou unida. Está dentro de Davi? Não É. é segundo livro de Samuel? Não, eu não peguei de eu peguei de Atos. Atos 16. Só se eu estou enganado. Acho que está na A, né? Não, acho que eu me enganei então. É porque Desculpa os irmãos. Mas vamos lá. Pode ir. Você sabe de onde que estão. E descendência deste, conforme a promessa de Deus, trouxe a Israel o Salvador, que é Saul. Amém? Amém. Não. Então em Atos base desculpa os irmãos, é 13, 22. É 13, 22. Então, daí lá. Davi era um homem, uma figura marcante na Bíblia. Apesar de suas falhas humanas, ele recebeu a Deus o título singular, o homem seguro, o meu coração. E isso me mostra, irmão, que Deus ele não escolhe tamanho nem perfeição. O Davi ele foi levado para combater Israel enfrentando Golias.
E geralmente o Davi era um grandão, né? Tão pequenininho que se olhasse na frente de Golias era uma semente. Mas ali o problema não era o Davi que estava ali, era um Deus maior que estava ali. Então certamente esse grandão ia perder feio. Porque o Davi resumindo, entrando na guerra com Golias, ele tinha a certeza que Deus ia dar a vitória para ele. Porque só o Deus é o maior. Então, desse jovem Davi demonstrou a fé. Irmão, ele tinha uma fé que, olha, a fé tanto do tamanho dele como a fé dele era maior do que Golias. Certamente ia cair por terra. Geralmente confiando não armas, mas no Senhor dos Exércitos. Então ele não estava sozinho, irmão. A gente vê aqui na Bíblia que eles estão falando de um exército, certo? Então ele estava contando com o maior exército do mundo, que era Jesus Cristo. Bem? E ele sabia que a vitória vinha, mas não por ele, né? Mas pelo Senhor. Senhor dos Exércitos, que ele nem tanto confiava em armas, porque geralmente, antigamente, ele só usava uma pedrinha, né? E jogava lá. Como a gente é uma Bíblia, é uma coisa tão bem falada, né? Muita gente fala, as crianças gostam de Davi. Então Deus me direcionou nessa palavra, irmão. Então, e assim, ó, para sermos pessoas segundo o coração de Deus, precisamos aprender a depositar as nossas vidas na mão dele. Porque só ele é maior. Ele tem o poder. Se você tem um trabalho, ponha na mão dele. Se você quer vender um carro, ponha na mão dele. Se o Robson está com um projeto, ponha na mão dele. O Brian está no projeto, ponha na mão dele. Porque é só ele que vai te dar essa vitória. E não é outra pessoa. Bem? Demonstrando essa confiança nele em todas as batalhas da vida. Então quer dizer, irmão, que não é só agora, no momento. Eu estou falando assim pouca coisa, porque a gente pensa que é só um momento, mas não é. Esse momento, irmão, tem que ser dia após dia, amanhã após manhã. E assim vai. É só Deus para ter misericórdia da gente. E sabendo que a gente tem um exército que tem poder nas nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo, tá bem? E eu estava numa circunstância, irmão, que eu vejo sempre na pregação que eu ouço bastante, até hoje eu falo, e hoje Deus me mostra, naquele altar que eu fui lá hoje com a mulher, Deus me mostra que ele pede para falar, não saia da olaria, irmão, não saia da olaria, porque nessa congregação vai ter muitos testemunhos que Deus vai dar. Deus vai fazer a obra ali, em nome de Jesus. Essa é a minha pregação. Eu falei para vocês que seria rápido. Então, eu sempre estou naquela. Não saia da olaria. Enfrente dificuldade que enfrentar. O que tiver que passar, passe. Mas não saia. Não saia. E a pregação é tão bonita, irmão. Quando eu peguei o textinho, ele fala assim, ó. Deus, Pai, eu não vou aguentar. Mas Deus manda te dizer, não saia da olaria. Porque é ali que Deus vai fazer a obra. Amém? Então eu estou nessa fé, irmão. Olha, tem vezes que eu fico pensando, eu com a mulher briga, discute, mas eu estou naquela lá, não saia da olaria. Não saia da olaria. Não saia da olaria. Não saia da olaria. E assim, não vou sair, irmão. Custa o que custar. Porque eu sei que a pregação do pastor ali foi comigo. E muita gente vai ver a glória de Deus em mim. E quando veio naquele altar, vai ver Deus falando comigo e vai querer entender o que aconteceu, que nem o pastor disse. Isso ali eu peguei para mim muito dito, por causa que eu sei que a hora que eu começar a pregar naquele altar ali, muita gente vai ver o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo, Deus. Né, meus irmãos, não é o que está acontecendo. É Deus que está trabalhando. Se Deus trabalha comigo, Ele pode trabalhar com você, pode trabalhar com o irmão, pode trabalhar com o Robson, com a esposa, pode trabalhar com qualquer um. Basta ter fé e acreditar e não sair da olaria, porque a gente é moldado pelo vaso, né? Como vaso, então fique na olaria, não saia,
porque Deus vai derrubar a bênção ali. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade e passo para o Robson. Amém. Glória a